Na década de 60, o Brasil já vivia uma inflação altíssima. Quando os militares entraram, principalmente na década de 70, eles começaram a aumentar o endividamento externo do Brasil para realizar obras. Então a gente teve um crescimento econômico muito grande, mas também um aumento de toda a dívida externa. Com todo o cenário exterior que teve a crise do petróleo e os países subindo a taxa de juros, o Brasil também teve que subir a taxa de juros para compensar o risco que era investir no Brasil. Como investir nos Estados Unidos é mais seguro do que investir no Brasil, você paga um prêmio para que os investidores arrisquem o dinheiro investindo no Brasil. Mas essas altas taxas de juros não são apenas para os investidores externos, mas também para os investidores internos. Ou seja, muita gente estava achando mais vantajoso investir em títulos do governo do que investir na expansão e construção de fábricas, empresas, capacidade produtiva, fazendo que a gente tivesse um movimento aí de desindustrialização, porque tiravam todo o dinheiro que era focado na indústria, que fazia com esse aperto monetário, esse ajuste monetário, ia para o governo. Assim como o governo tinha muitas estatais, muitos gastos, ele era extremamente grande e ineficiente, e com falta de dinheiro, já que já tinha se endividado demais, o governo teve que começar a imprimir moeda. E imprimir moeda sem ter uma melhora, um aumento da oferta de bens e serviços causa inflação. E aí tudo isso culminou na década de 90, que a gente tinha um país que não crescia muito, que a inflação era altíssima e gerou costumes até hoje, né? Como, por exemplo, as casas que começaram a ter dispensas, e aí o pessoal começou também a fazer compras do mês, porque se o preço subia todo dia, o pessoal recebia o salário e já ia comprar tudo pro mês para não sofrer com o aumento de preços durante o mês. Então, o Brasil na década de 90 era o caos. Ele estava praticamente quebrado porque ninguém queria nem prestar dinheiro para o Brasil para ele tentar se refinanciar as dívidas. O próprio brasileiro não estava muito crente no poder do governo em resolver a situação, porque teve vários planos econômicos e nenhum deu certo. E o que salvou o Brasil foi a responsabilidade fiscal. Bom, antes de mais nada, foi criada a URV, a Unidade Real de Valor, que aí ela era a moeda que ela desindexava a economia. Ou seja, ela era apenas indexada ao dólar, mas ela corria em paralelo com a moeda que era corrente na época. Além disso, o governo começou a fazer várias privatizações, o que gerou uma reserva cambial, fez com que o governo quitasse várias dívidas externas e aprovou também a Lei de Responsabilidade Fiscal para deixar o Estado cada vez mais eficiente. A primeira coisa que você tem que fazer é não investir nem em poupança, nem em estatais, muito menos também em títulos pré-fixados, porque muito provavelmente você vai precisar do seu dinheiro antes do vencimento dos títulos, que geralmente é 5, 10, 20 anos. E se subir a taxa de juros, o que pode acontecer ano que vem, todo mundo que tem título pré-fixado a uma taxa, se os juros sobem, esse título começa a valer menos. E se você retirar o dinheiro antes do final do título, ou seja, vender ele no mercado secundário, você vai perder dinheiro. Passando aí para quando Lula assumiu a presidência em 2002, durante aí os primeiros anos do seu governo, ele manteve a responsabilidade fiscal, mas claro que foi na onda da China, que estava crescendo, principalmente da China, né, que estava crescendo muito, e aí o principal parceiro econômico do Brasil é a China, e aí teve todo esse aumento do preço das commodities. O Brasil tinha um superávit primário, ou seja, estava entrando muito dinheiro, estava entrando muito dólar, e ele utilizava aí
parte desses recursos, parte desse superávit para programas sociais. Então, ele criou vários programas sociais que não impactavam muito aí nas contas do governo, na questão fiscal do governo, porque a gente tinha todo esse fluxo de dinheiro no Brasil. Ele teve aí teve até algumas coisas que, como aumento de ministérios e tal, que os investidores não concordavam tanto, mas como estava entrando dinheiro, não houve grandes problemas aí na época. O segundo governo não chutou a estabilidade fiscal do Brasil, mas também continuou utilizando esses recursos para programas sociais. Quando veio a crise de 2008, teve aí uma desaceleração da atividade econômica em todo o mundo. E aí veio o governo e fomentou o consumo interno. E isso é uma excelente coisa durante tempos de desaceleração econômica, como foi feito durante a pandemia de 2020 e 2021. Não só pelo Brasil, mas por praticamente aí todos os países que abaixaram sua taxa de juros e deram estímulos para a sua economia. Então, o governo do presidente Lula entre 2002, ou 2003 e 2010 foi marcado sim por uma certa responsabilidade fiscal e por grandes avanços na área social, sem comprometer a estabilidade do país, a estabilidade econômica do país. Mas o que fazer então, Lucas? Bom, a coisa que você deve fazer é investir em empresas estrangeiras, porque você fica exposto a uma moeda forte e também o S&P 500. Apesar do panorama do ano que vem não ser muito bom, se você faz que ela compra semanal, ou seja, você está sempre comprando um pouquinho, você meio que suaviza possíveis quedas. E essa tem sido, sim, sido mostrada como a melhor estratégia de investimentos. É compra gradual do S&P 500, do índice S&P 500. E agora, o cenário atual do Brasil. Muito já o teto de gastos está ali, ó, tá ali e os gastos estão batendo ali no teto de gastos, ou seja, uma situação completamente diferente da de 2002, onde a casa já estava arrumada pelos governos do Fernando Henrique e pelo plano de estabilização, que foi o plano real, e um ambiente externo também, onde a China está desacelerando, ela não cresce mais como ela crescia antes, até não tem como, né, do tamanho que a economia chinesa é hoje, não tem como ela ficar crescendo a 10% ao ano, e a gente provavelmente terá uma recessão econômica aí em vários países, como nos Estados Unidos, na Europa. Os governos estão tirando dinheiro de circulação para baixar a inflação, para conter a inflação, e isso causa aquela desaceleração econômica e pode levar também a uma recessão. E agora a gente está num impasse. E é isso que vai mostrar se o Brasil vai afundar ano que vem ou se ele irá manter uma estabilidade econômica com um crescimento razoável e inflação baixa. Agora está sendo discutida a PEC da transição e essa PEC pode fazer com que os gastos econômicos explodam. O que a gente precisa é que, pelo contrário, é que os gastos sejam mantidos, sejam contidos. Não é a hora de ficar gastando muito, porque pode ser aquela chama que pode explodir a inflação. Esse aí, te vejo no próximo vídeo. Valeu!